Em uma manhã ensolarada de julho de 1789, uma multidão de parisinos, famintos e desesperados, invadiu a Bastilha, uma prisão que se tornará um símbolo do regime monárquico absolutista. O que pode ter parecido um ato de desesperança se transformou em uma explosão de revolta e desejo de liberdade. Você sabe, neste momento exato, onde tudo começou? Um movimento que mudaria não apenas a França, mas o mundo. A Revolução Francesa foi o grito de um povo que decidiu que a opressão não seria mais tolerada. A questão que permanece é: o que levou milhões a se unirem em torno de uma causa tão poderosa para derrubar a monarquia absolutista? O que vamos desenterrar a partir de agora não é apenas a história de uma revolução, é a história de como os sonhos e os pesadelos se entrelaçaram em busca de um futuro melhor. A Revolução Francesa não surgiu do vácuo, suas raízes estão profundamente enterradas nas desigualdades sociais, nas crises econômicas e nas ideias iluministas que questionavam a legitimidade do absolutismo. Em um período em que a maioria da população vivia na miséria, enquanto uma elite privilegiada desfrutava de excessos, a ira popular começou a borbulhar. O que você pode não saber é que essa insatisfação foi temperada por pensadores como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, cujas ideias sobre liberdade, igualdade e fraternidade moldaram os anseios da época. E se eu te dissesse que, por trás de cada grande mudança, existem homens e mulheres cujos pensamentos se tornaram faíscas de uma revolução? Muitas vezes, quando falamos da Revolução Francesa, focamos nos eventos icônicos, na tomada da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a guilhotina como símbolo de um novo tempo. Mas o que você não imagina é que o caminho até esses momentos culminantes foi repleto de desafios, traições e reviravoltas que deixaram a nação em constante agitação. Por exemplo, a partir de 1789, a França enfrentou uma série de crises financeiras que, agravadas pela participação em guerras custosas como a Guerra da Independência Americana, foram a gota d'água para um povo já exausto. O que você acha que aconteceria quando o povo da França decidiu que era hora de exigir não apenas mudança, mas transformação radical? A Assembleia dos Estados Gerais se reuniu em maio de 1789, um ato que deveria permitir a discussão sobre a crise financeira. Mas o que começou como um simples encontro entre representantes dos três estados, o clero, a nobreza e o povo, rapidamente se transformou em um campo de batalha ideológico. O terceiro estado, representando a maioria da população, ficou frustrado com a maneira desigual como as votações eram conduzidas. Você acredita que a completa falta de voz e representação poderia levar a um clamor por direitos básicos e justiça? É exatamente o que aconteceu. Ao se proclamarem como Assembleia Nacional, estavam não apenas reivindicando sua importância, mas também declarando a guerra ao absolutismo e à tirania. E assim, nos primeiros dias de julho de 1789, o clima na França estava carregado de tensão. Enquanto a corte em Versalhes continuava a viver seus luxos, a realidade lá fora se tornava cada vez mais insustentável. A escassez de alimentos levou a revoltas e saques, enquanto funcionavam verdadeiros tribunais em que os cidadãos exigiam justiça e mudanças. Essa é a época em que muitos se perguntavam: até onde você iria para lutar por sua liberdade? O próprio rei, Luís XVI, ficou surpreso com a intensidade da revolta. O que ele não sabia é que estava prestes a perder não apenas seu poder, mas a própria coroa. Quando a Bastilha foi tomada em 14 de julho, a imagem de uma fortaleza caindo nas mãos do povo se espalhou como um incêndio. Um ato de rebeldia contra séculos de opressão. Mas você sabia que a tomada da Bastilha não foi apenas uma vitória física, mas um símbolo de esperança? Foi neste dia que o povo da França não apenas conquistou uma prisão, eles conquistaram seu espírito, e essa chama logo se espalharia por toda a Europa. No entanto, isso também desencadeou uma série de eventos que se tornariam incontroláveis. O que muitos não percebem é que a Revolução não foi um mero caso de inversão de papéis. À medida que as esperanças cresciam, o caos começava a tomar conta. A Assembleia Nacional, apesar de bem-intencionada, encontrou-se cada vez mais dividida. Os girondinos, representantes das províncias, e os jacobinos, que lideravam a revolta popular em Paris, tinham visões diferentes para a nova França. Mas, aqui vem um questionamento intrigante: como é que a busca pela liberdade se transforma em um ciclo de terror e violência? Essa é talvez uma das ironias mais tristes da Revolução Francesa. Em 1793, a guilhotina tornou-se o instrumento de um novo terror, a era conhecida como o Reinado do Terror. Sob a liderança de Maximilien Robespierre, milhares de pessoas foram levadas à morte sob a acusação de serem conspiração contra a Revolução. E aqui,
o paradoxo se intensifica: os que lutavam pela liberdade se tornaram os algozes do próprio povo. Era a luta pela igualdade que gerava desigualdade? Ao confrontar o absolutismo, a França se lançou em um grande experimento social e político que pôs, em prova, os limites da moralidade e da razão. Mas não podemos esquecer do papel das ideias neste cenário em ebulição. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma das conquistas mais importantes da Revolução, proclamou que a ignorância, o desrespeito ou o desprezo pelos direitos do homem são as únicas causas das calamidades públicas. Esse é um lembrete enorme da importância de não apenas lutar contra a opressão, mas também educar e empoderar o povo. Você está se perguntando, será que uma simples declaração poderia mudar o curso da história? A resposta é um estrondoso sim. O que muitos pensadores da época não esperavam era que o impacto da Revolução se estenderia muito além das fronteiras da França. Enquanto isso, as potências da Europa observavam, preocupadas com a onda de mudanças que poderia varrer suas próprias monarquias. Mas o que você pode não saber é que a Revolução Francesa plantou sementes de ideais que germinariam em diversas partes do mundo nas décadas seguintes. Cidades e nações, como Haiti, se levantaram em revolta e transformaram suas realidades sociais e políticas. E assim, a Revolução não apenas desmoronou a monarquia absolutista na França, mas também desafiou os fundamentos de como era vista a autoridade em todo o globo. A ideia de que os cidadãos deveriam ter voz e poder sobre seu destino era revolucionária. Você pode imaginar um mundo onde as pessoas se recusam a ser mero objetos de poder? Esse conceito começou a florescer, e a revolução em si começou a se desdobrar em direções inesperadas. À medida que a revolução avançava, surgiam novas vozes com diferentes expectativas para o futuro. Enquanto revolucionários lutavam entre si pela visão de um novo regime, questões como gênero, classe e raça emergiam, trazendo novos desafios e, muitas vezes, desilusão. O movimento pela igualdade de gênero também encontrou seu espaço nas discussões da época, com figuras notáveis como Olympe de Gouges, que escrevia ansiosamente sobre os direitos das mulheres. Isso leva a uma reflexão instigante, e mesmo em tempos de mudança radical, é possível que alguns grupos sejam deixados para trás? Enquanto a revolução buscava a liberdade, muitos ainda lutavam para serem reconhecidos. E o que dizer das consequências a longo prazo? A Revolução Francesa não queria apenas acabar com uma dinastia, seu verdadeiro legado seria forjar uma nova identidade nacional. Mas como você pode construir um novo país sobre as cinzas do antigo? O que se viu a seguir foi um país à beira da autodestruição, questionando não apenas seu futuro, mas sua própria essência. Contudo, antes que possamos realmente entender a magnitude e a complexidade da Revolução Francesa, ainda precisamos mergulhar em outros acontecimentos que moldaram esse período. De fato, a Revolução passou por múltiplas ondas de transformação, e cada uma trouxe uma nova pergunta à tona: como a luta por liberdade se transforma em um ciclo interminável de violência e incerteza? Continua na parte 2. A Revolução Francesa, como muitos movimentos sociais, passou por diversas fases, cada uma mais tumultuada que a anterior. O que começou como um clamor por liberdade e igualdade rapidamente se tornou uma luta pelo significado e pelos limites dessas mesmas coisas. À medida que a Assembleia Nacional tentava encontrar um novo caminho, grupos rivais emergiam, cada um clamando por sua própria visão do futuro. De um lado, os girondinos advogavam por uma abordagem mais moderada e distante da violência, enquanto, do outro, os jacobinos agitavam as massas, clamando por justiça e igualdade às custas de qualquer um que se opusesse aos ideais revolucionários. As discussões internas da Revolução são tão fascinantes quanto suas batalhas externas. Você sabia que, por trás das paredes da Assembleia, ideias e ideais se enfrentavam numa verdadeira guerra de palavras? A cada crescente desacordo, novos protagonistas surgiam. Robespierre, inicialmente visto como um defensor da liberdade, começou a encarnar o espírito do terror que se apresentava naquele novo mundo. Você consegue imaginar o quão rapidamente um defensor da revolução poderia se tornar um de seus maiores tiranos? Essa metamorfose foi uma das ironias centrais que delinearam o curso da revolução. Mas o surgimento do reinado do terror não é apenas sobre Robespierre. A violência estava enraizada no contexto histórico e social da França. Lembre-se de que a revolução estava em um cenário de guerra. Países europeus temiam que os ideais revolucionários se espalhassem, o que levou à formação de coalizões militares contra a França. Você consegue imaginar a pressão sobre um governo recém-formado, viciado em ideais de liberdade, enquanto lutava em várias frentes pela sobrevivência?
Em meio a esse caos, a revolução começou a devorar seus próprios filhos. É intrigante notar como, ao longo do tempo, o apoio popular à revolução se desfez gradualmente. O medo da traição, alimentado por tribunais populares, levou a muitos inocentes à guilhotina. A frase "a liberdade é a liberdade de quem pensa diferente" tornou-se um eco distante em meio a uma atmosfera de medo e desconfiança. Nesse contexto, é inevitável perguntar em até que ponto uma revolução, que busca a liberdade, pode comprometer os direitos fundamentais da própria população? Essa dúvida tornou-se um dilema ético e moral que permeava a sociedade francesa. Em meio a esse turbilhão, surgiram figuras distintas, como Georges Danton, que tentou moderar a intensidade do terror, mas eventualmente se tornou uma vítima dele. O próprio pêndulo da revolução oscilava, e muitos se perguntavam com cada vez mais frequência: haverá uma linha de chegada para essa rebelião? Outro aspecto curioso era a relação crescente entre a revolução e as suas conquistas sociais, especialmente em relação ao que seria a divisão entre o direito e a moral. A luta entre a liberdade e a segurança tornava-se a nova narrativa. O caos parecia não ter fim. No entanto, em 1794, Robespierre foi finalmente deposto e executado, marcando o fim do reinado do terror. Mas como um novo regime poderia emergir dos escombros deixados pelo medo? O diretório foi instaurado na sequência, e, embora prometesse estabilidade, era marcado por corrupção e instabilidade política. Você pode imaginar a frustração da população em ver que, após tanta luta, a nova liderança não estava à altura das expectativas? Esse descontentamento criaria um terreno fértil para o surgimento de líderes ambiciosos. A Revolução levou à ascensão de Napoleão Bonaparte, um personagem crucial e paradoxal. Ele começou sua trajetória como um defensor da Revolução, mas rapidamente se transformou em um autocrata que estabeleceu o consulado e, posteriormente, se autoproclamou imperador. Você se pergunta como alguém que um dia foi aclamado por buscar igualdade e liberdade acabou governando como um líder absolutista? Essa transição destaca a fragilidade e a complexidade das revoluções, e como ideais nobres podem se tornar distorcidos na busca pelo poder. O que um dia foi um grito de liberdade poderia se tornar um eco de tirania. A era napoleônica também foi marcada por guerras de conquista, que visavam espalhar as ideias da revolução pelo continente, mas muitas vezes deixaram os países europeus devastados. Napoleão lançou a França em uma luta pela dominância, mas a que custo? A pergunta persiste: é possível que ideais revolucionários se expandam a partir da opressão? À medida que se estabelecia como imperador, a França, sob seu domínio, se tornou um novo tipo de tirania. Napoleão trouxe reformas significativas, como o Código Civil, que institucionalizavam muitas conquistas da Revolução. Contudo, a liberdade de um povo não pode ser esquisita ou unilateral, pois sempre há uma linha tênue entre o comando e a liberdade genuína. A queda de Napoleão em 1815 trouxe as nações europeias novamente à mesa de negociações, resultando no Congresso de Viena. Um novo capítulo se abriu, mas não sem o pesado legado da Revolução Francesa. Você poderia imaginar que muitas das transformações políticas em outras nações europeias nas décadas seguintes teriam suas raízes nas ideias revolucionárias que romperam em 1789? A Revolução, de certa forma, trouxe a era moderna e desafiou as antigas estruturas feudais. É importante notar que a Revolução Francesa também deixou um legado de descontentamento e pressões sociais que continuariam a se agitar nas décadas seguintes. Movimentos de trabalhadores e reivindicações por direitos civis começaram a emergir, inspirados pelo ideário revolucionário, mas também cientes das falhas do passado. A luta por igualdade, por exemplo, foi agora elevada a questões mais amplas envolvendo questões como direitos femininos e direitos operários. A Revolução Francesa pode ter sido um marco de novas ideias, mas a luta por sua completa realização continuaria por muito tempo. E quando observamos o impacto da Revolução Francesa, não podemos ignorar como a história se desdobrou em outros continentes. No contexto global, a Revolução inspirou movimentos como a Revolução Haitiana, que resultou na primeira independência de um país liderado por ex-escravizados. Você consegue perceber como esses ecos de revolta se entrelaçaram ao redor do mundo? As ideias de liberdade e igualdade encontraram novos lares em terras que há muito tempo eram o símbolo da opressão. As ideias disseminadas pela Revolução se tornaram faróis, iluminando o caminho para muitos que lutavam contra a opressão. Contudo, essa herança de ideais revolucionários também trouxe à tona reações de medo e repressão em regimes autoritários. Os governantes eurocêntricos, alarmados com a ideia de revoltas populares, tentaram silenciar essas vozes sob seu controle.
Você pode ver como a Revolução Francesa se tornou um campo de batalha ideológico, onde velhas e novas potências lutam não apenas pelo controle físico, mas pela supremacia do pensamento? A luta pela liberdade e pela igualdade continua a desafiar as sociedades, muito tempo depois da queda da Bastilha. Então, ao refletirmos sobre a Revolução Francesa, somos confrontados com questionamentos profundos sobre a natureza das revoluções em geral. Será que a busca pela liberdade justifica qualquer meio? O que deve prevalecer em uma sociedade em constante mudança, a segurança ou a liberdade? A Revolução Francesa, de fato, nos deixou um legado complexo e contraditório. E embora tenha criado um novo caminho para a França e o mundo, também nos faz repensar as nossas próprias lutas contemporâneas pela justiça e equidade. Qual é o seu papel, neste contexto histórico, e o que estamos dispostos a aprender com essas revoluções que moldaram o nosso presente? À medida que nos afastamos da Revolução Francesa, nos deparamos com a inevitável questão da transformação. A luta do povo por seus direitos fundamentais não termina com a queda de um regime ou a ascensão de outro, é uma jornada contínua. As ideias germinadas na Revolução permanecem vivas, e sua relevância ecoa nos movimentos por direitos humanos que enfrentamos hoje. Portanto, a verdadeira pergunta que se coloca é: o que aprendemos com essa rica tapeçaria de idealismo, tragédia e transformação que compõe a história da Revolução Francesa? À medida que as cortinas sobre este período épico se fecham, as vozes que se levantaram em busca de liberdade continuam a ressoar em nossos dias. A história da Revolução Francesa e suas lições permanecem ativas, não apenas no passado, mas como um guia para as futuras batalhas pela dignidade humana ao redor do mundo. E, assim, o chamado à ação permanece, em lutar pela justiça, pela igualdade e pela liberdade, assim como os parisinos o fizeram nas manhãs de julho de 1789. A chama da Revolução continua acesa, e cabe a nós manter este fogo vivo.